Oi, meus amores, vamos fazer o nosso consultório hoje mais de uma vez, com aquele mesmo amor, com aquele mesmo carinho. E eu espero que seja de verdade para você um ponto de partida. Aliás, é sempre o que eu me pergunto: o que é que vai ser diferente a partir de agora? Com que grau de importância você assiste a esse programa para dedicar-se a pôr em prática aquilo que você considera ser saudável, ser importante, ser necessário? Mas, afinal de contas, sempre que nós nos dispomos a alguma mudança, nós precisamos ter como base conhecimento. Conhecer para entender, para então tomar decisões. E se tem algo que a gente precisa é dar conta das nossas decisões, especialmente porque todas elas trazem consequência. E muitas pessoas têm vivido a consequência de uma vida sem sentido, talvez sem se dar conta do porquê o desenrolar da sua vida a levou a experimentar hoje esse gosto de que... Ai, não sei, me falta alguma coisa para viver, me falta um significado, me falta algo que me preencha. Há alguns que vão falar até mesmo de vazio existencial, ou mesmo sem entender, mas o vive, sem conseguir de fato considerar o que significa esse vazio existencial, mas um vazio. Uma angústia ou outro, um sentimento de perdido, um sentimento de desconexão com a vida. Passa alguma coisa disso por aí na sua vida? Vamos falar da psicologia do sentido da vida. Hoje vou novamente tratar sobre a logoterapia. Eu penso que pode ser um momento muito diferente de você entender a psicologia para a vida prática. Como é a minha proposta aqui no consultório, que te faça muito bem. Meu convidado de hoje é doutor em psicologia e ele vai conversar com a gente sobre o sentido da vida pela logoterapia. E eu tenho algumas perguntas bem práticas para que venham respostas práticas para te ajudar. Fica com a gente, está começando agora o nosso consultório de família. E eu digo bem-vindo, professor, bom recebê-lo por aqui. Como vai? Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui com você, também com as pessoas que acompanham o seu programa, para poder falar desse tema tão relevante, tão atual, que é a questão do sentido da vida, os questionamentos do sentido da vida. Professor, quando a gente fala de logoterapia, em busca do sentido da vida, Viktor Frankl, é um assunto que eu gosto demais, é uma área da psicologia riquíssima, que às vezes penso eu ser até um tanto relegada de alguma forma, mas quando a gente fala de sentido da vida, propriamente dito, nós estamos falando do que comumente hoje nós falamos também sobre propósito. Qual o seu propósito? O que tem relação a ver sentido da vida com propósito de vida? É uma boa pergunta, porque alguns temas, como por exemplo é o tema do sentido da vida, normalmente a gente os toma como gerais, mas dependendo da perspectiva, do autor, do teórico, né, de quem está falando do assunto, você às vezes tem uma percepção totalmente diferente do tema. Então, quando a gente fala aqui sobre a questão do sentido da vida, à luz da logoterapia, a gente está sendo bem específico, a gente está falando do pensamento de Viktor Frankl, que foi um dos grandes nomes da psicologia. E nessa direção, a gente vê hoje em dia, principalmente a partir de outras correntes da psicologia, como é o caso da psicologia positiva, por exemplo, né? E acho que principalmente uma ênfase bem grande nessa perspectiva do propósito. Né? E é algo que às vezes gera confusão. O que eu diria, né, do que eu tenho estudado, do que eu tenho percebido, tem muita coisa a ver, sim, tem muita coisa em comum, na medida em que tanto a noção de sentido da vida para o Viktor Frankl, como a noção mais comum e atual de propósito, elas falam de algo que preenche o ser humano, que o move, que pode ser um fator de promoção e de manutenção de saúde mental. Então, eles têm esses pontos em comum, mas tem uma diferença que eu considero assim fundamental. No discurso atual do propósito de vida, como o próprio nome já diz, propósito tem a ver com algo que está à frente, né? Algo que orienta, algo que a pessoa pretende alcançar, uma missão ou algo do tipo. E para o Viktor Frankl, a noção de sentido da vida, ela não está necessariamente conectada a algo adiante de mim. E aí a gente já pega um exemplo, vamos dizer assim, dos mais fortes que ele traz. Um indivíduo que não tem alternativas, um indivíduo preso num campo de concentração, um indivíduo numa doença terminal. Ele já não tem mais um propósito, mas ele ainda pode ter um sentido.
Então, o sentido é possível mesmo sem o propósito de vida. Mas, muitas vezes, o sentido e o propósito se alinham. Tem um fator que eu acho que é importante de ser colocado nesse discurso atual de propósito ou de sentido da vida. É que eu acho que tem algumas correntes que elas trazem aquilo que eu chamo de uma visão romântica. Né? E é uma visão irreal, que é a noção justamente de que o propósito ou o sentido da vida sempre tem que estar conectado a algo grandioso. Isso. Eu preciso escalar o Everest, eu preciso correr uma maratona, eu preciso dar a volta ao mundo. E as pessoas, às vezes, compram essa ideia. Preciso fazer sucesso, né? Fazer Tem uma ideia sucesso, de sucesso. empreender, destacar. E muita gente compra essa ideia. Qual é o efeito colateral disso? Frustração. Exato. Né? Porque não é para todo mundo. As realizações, cada um tem as suas. E o Viktor Frankl é bem claro, o sentido da vida, ele é único, ele é de cada pessoa. E mais, ele é dinâmico. Ele vai se moldando com o passar do tempo, né, na vida de cada um. E ele não está necessariamente nas grandes coisas. Pode estar nessas grandes realizações, mas pode estar nas pequenas coisas também. Então, tem essas diferenças aí que eu acho que é importante pontuar. Elas são marcantes, né? Por isso que eu te faço essa pergunta, porque a gente lida com alguns conceitos na academia, a gente vai lidar com alguns conceitos que saem da mente de um teórico, mas aquilo quando cai no popular, muitas vezes se perde do seu real sentido. Faz um efeito, tem um significado, mas esses ajustes de compreensão e de visão, principalmente em respeito ao Viktor Frankl, por exemplo, o que ele pensou, o que ele idealizou, a gente precisa considerar o que sai originalmente, né? E como isso chega a gente vai elaborando. Professor, então vamos tratar de Viktor Frankl, quem foi e o que é a logoterapia. Qual é a proposta desse teórico da psicologia que tem tanto impacto para quem conhece, mas eu considero um tanto desconhecido de modo geral a proposta da logoterapia. E o próprio Viktor Frankl, ele é mais conhecido como autor do livro Em Busca do Sentido da Vida, por exemplo. Apresente-nos, porque eu sei que você é um dos que tem grande respeito, admiração e trabalha diretamente com a logoterapia. É muito bom a gente poder explicar isso, porque, de fato, acontece isso de, às vezes, a figura de Viktor Frankl ser até muito mais conhecido do que as suas ideias, a sua teoria. Isso muito por conta da sua história, que eu já vou explicar aqui mais detalhadamente. E principalmente no Brasil, esse cenário, porque se a gente pega outros grandes centros assim da psicologia, como Europa e Estados Unidos, a logoterapia já é mais conhecida também enquanto teoria, enquanto método. Na Alemanha, por exemplo, ela faz parte até dos programas de saúde pública, né? Um dos programas de psicologia. Então, ela tem esse reconhecimento. No Brasil, eu diria que ainda não. A gente trabalha justamente para isso, né? Para poder mostrar a importância, a relevância, e tem cada vez mais ocupado, eu percebo assim, um lugar relevante, né? Um despertar na psicologia brasileira. Já houve um outro momento onde isso aconteceu, nos anos 80, quando o próprio Viktor Frankl veio ao Brasil, em mais de uma ocasião, e nessa época houve um despertamento, assim, mas depois acabou se acomodando um pouco e tal, e agora, nos últimos anos, acho que por conta da pandemia, principalmente, essa questão do sentido da vida, se ela veio à tona, e a gente está conseguindo apresentar essa teoria / ferramenta, né, de cuidado de uma forma mais objetiva. Com relação a Viktor Frankl, que é o criador da teoria, e acho que essa é uma das razões pela qual a teoria ela é tão atraente, porque a gente chega a ela através de uma história, não através de conceitos. E não é uma história qualquer, né? É a história de um sobrevivente de 4 campos de concentração, com todos os dramas envolvidos nessa história. Frankl, ele era um médico, né, e com 2 habilitações, tanto na área da psiquiatria como da neurologia. Então, a gente vê, era um indivíduo ali, como a gente diz no meio da ciência, hard science. Né? Ele era um cientista nesses campos, mas também era alguém muito interessado na filosofia. E ele foi construindo a trajetória dele assim. Agora, você imagina, um jovem, né? Um jovem estudante de medicina, que nasceu em 1905, a gente está falando aí da cidade de Viena, o grande centro da
da psicoterapia, né, mundial até hoje, né, historicamente falando. E ele lá com seus 20 e poucos anos, até antes disso, um pouco ainda no ensino médio, ele disse, se depara com um livro de Freud, uma nova área da medicina, que é uma área que está ali meio com um pé na filosofia, com um pé na medicina. E ele começa a ler um dos livros do Freud e ele se sente totalmente tocado por aquele conteúdo e ele começa a ir nessa direção. Ele resolve mandar uma carta para o Dr. Freud, que a essas alturas já era uma figura importante, né? Já tinha criado a sua teoria, conhecido por toda a Europa, até nos Estados Unidos. Ele manda uma carta. Para sua surpresa, ele recebe uma resposta. E ali aquele jovem começa a trocar correspondências com Freud. E essa troca de correspondências durou alguns anos. Eles chegaram a se conhecer pessoalmente. A troca de correspondências era tão intensa que quando eles se encontraram pessoalmente, Freud não sabia quem era Frankl, né? Mas Frankl sabia quem era Freud. Então ele o viu, foi atrás dele, deu aquele toquinho no ombro, né? E se apresentou. Dr. Freud, eu sou Viktor Frankl. E Freud respondeu da seguinte forma: Rua Zerningasse, número 6. Ele sabia o endereço de cor. Esse foi o início da trajetória dele com a psicologia. Só que, posteriormente, ele começou a entender que a psicanálise, ela respondia muitas coisas, mas faltava outras coisas. E ele foi se deparar com a filosofia emergente, na época chamada fenomenologia, mais especificamente com um autor chamado Max Scheler, que é um autor também não tão conhecido, mas muito importante. E em Max Scheler ele vê um complemento àquilo que ele estava já estudando. E a partir dali ele começa a estudar com um outro grande nome da psicologia também, que é o Alfred Adler, que também era de Viena, do mesmo bairro, os três do mesmo bairro, inclusive o bairro dos judeus ali em Viena. Começa a estudar com Adler, faz parte do grupo do Adler, a essas alturas ele já era estudante de medicina mesmo, quase se formando, mas ele também tem uma desavença teórica com Adler. Com o Freud ele não chegou a ter um rompimento, com Adler foi uma coisa um pouco mais séria, assim, porque eles tinham essa questão de ou você era da minha escola, né, ou não. Então ele, a partir do momento que começou a mudar as suas ideias, foi expulso do grupo do Adler. E aí o que aconteceu? Aí ele, de uma vez por todas, começou a apresentar as suas próprias ideias. E assim ele criou a logoterapia. Isso a gente está falando, o primeiro registro mesmo, né? A primeira vez que ele escreve o termo e apresenta o termo logoterapia, vamos dizer assim, à comunidade científica, foi em 1926. A sua experiência nos campos de concentração começa em 1942. Então é importante a gente entender isso, por quê? Porque é uma confusão comum que acontece das pessoas acharem que ele criou a teoria nos campos de concentração. Mas ele criou muito antes, ele começou, então ele já tinha toda uma história. Ele trabalhou, por exemplo, em Viena, com prevenção ao suicídio de jovens, um trabalho social, assim, extremamente bem sucedido, reduziram a 0 o índice de suicídios de jovens em Viena durante um período. Então ele já tinha uma trajetória, né? Um jovem médico, psiquiatra, neurologista, palestrante, escritor de artigos. Muito bem relacionado. Muito bem relacionado, atuava na clínica, quando vem a anexação nazista da Áustria, em 1938. Então, muito certamente, ele é alguém que usa da sua própria teoria, se posso dizer assim, em benefício pessoal, praticando-a nos campos de concentração. Aí é interessante, porque ele afirma exatamente isso. Aí vamos falar da teoria, né? A tese central da logoterapia. A vida sempre pode ter um sentido. Veja, não é que é um sentido automático, um sentido intrínseco, mas é que a possibilidade de se configurar a existência de tal maneira que ela seja dotada de sentido sempre vai existir. Se ela sempre vai existir, significa que ela vai existir tanto quando as coisas vão bem, como quando as coisas vão mal. Do contrário, seria uma teoria parcial. E quando ele vai para o campo de concentração e se vê naquela situação, ele diz o seguinte: bom, ali eu fui desafiado a colocar as minhas ideias à prova. Porque se a vida sempre pode ter um sentido, então é necessário que isso seja possível mesmo aqui,
nas piores condições. E ele faz um exercício, vamos dizer assim, que foi também uma estratégia de sobrevivência, nos campos de concentração, em muitas ocasiões, como uma forma de lidar com toda aquela tragédia, ele se distanciar daquilo e se colocar na posição de um observador, como um cientista observando o comportamento, as atitudes das pessoas naquela condição, buscando entender se a sua tese original se comprovava ou não na prática. Então, isso foi a sua, entre aspas, salvação. Foi uma das grandes estratégias que ele utilizou. Bom, nós estamos aqui conversando com o doutor Alberto Neri, professor de psicologia, psicólogo clínico, autor, estão vendo ali que ele já me trouxe um livro. Ele é autor também. Esse é o primeiro livro ou já temos Esse é o outros? primeiro livro. O segundo está sendo forninho. escrito, está no forno, bom. Né? E esse daqui é o primeiro. Então já me vou deixar, esse aqui é o seu. A vida sempre tem um sentido. Como encontrar significados nos altos e baixos da sua jornada? E aí a nossa proposta é que você considere esse diálogo sobre o sentido da vida, pensando em como você está e o que pode ser diferente a partir da compreensão de que encontrar um sentido da vida pode ser mais simples do que você pensou até hoje. Eu penso que essa simplicidade que o Viktor Frankl apresenta do sentido da vida, não das grandes realizações, mas quem sabe dar significado ao cotidiano, das pequenas coisas, possa facilitar, inclusive, o entendimento, a esperança de quem hoje está desesperançado. Sim. Bom, então vou pedir assim, resumidamente, o que significa a teoria do sentido da vida para a gente partir para eu te perguntar. O sentido da vida proposto pela logoterapia implica de que maneira, por exemplo, na ansiedade? Já que nós somos um país número 1 em ansiedade, num ranking triste, nós ocupamos esse primeiro lugar. Qual é o impacto da logoterapia para a depressão? Qual é o impacto da logoterapia para quem hoje está ali do outro lado dizendo assim, eu já tentei de tudo, mas eu já pensei em tirar, sabe, esses sofrimentos, essas dores da vida? Aí eu quero te convidar para vir com a gente para o chão da vida e aplicar essa teoria com a gente. Então, só faz um resumo do que é a logoterapia para quem nunca ouviu falar, para quem não sabe dela. Então, a logoterapia é uma teoria psicológica. Eu acho importante posicioná-la como uma teoria completa, assim como as grandes teorias. Por que ela é uma teoria completa? Porque ela é construída sobre uma plataforma de uma cosmovisão, e é interessante porque é uma cosmovisão diferente de algumas das teorias psicológicas mais conhecidas, na medida em que ela parte de uma visão de mundo onde o mundo e a história podem ter um sentido, diferente de uma cosmovisão baseada na ciência positivista, onde tudo é aleatório, tudo é ao acaso. Né? Então, esse é um aspecto. Segundo, ela tem uma antropologia, ela tem uma visão sobre o ser humano. O que significa isso? Que ela responde à pergunta, quem é o homem? E a resposta bem objetiva dessa pergunta na logoterapia é, o homem é um ser que sempre decide o que é. Ele é um ser capaz de fazer escolhas e, por conta disso, ele é um ser responsável também pelas escolhas que ele faz. Ele é influenciado pelo meio, pela genética, pelo ambiente, pela sociedade, certamente, mas ele tem uma capacidade de se elevar acima disso, que também é uma visão diferente de algumas correntes da psicologia. E mais, ele é um ser biopsico-espiritual. Essa é uma concepção também antropológica da logoterapia. O que significa isso? Muita gente pergunta, mas e o social? A dimensão social está em todas, na visão do Viktor Frankl. Então, a dimensão biológica representa ali quem nós somos, o nosso organismo, os nossos instintos, a nossa genética. A questão psicológica, as nossas emoções de maneira geral. E a questão espiritual é tudo aquilo que o ser humano tem e ele não compartilha com nenhuma outra espécie. É o que nos faz humanos. Então, o espiritual, para Viktor Frankl, é o que nos faz humanos. Aí você tem a dimensão do sentido da vida, a dimensão do amor e dos relacionamentos, o senso de humor, a religiosidade, todas essas características também
pertinentes à antropologia da logoterapia. Além disso, ela tem uma visão do que é o processo saúde e doença, né, uma psicopatologia própria, e tem seus métodos também. A tese central, a vida sempre pode ter um sentido, acompanhada dos seus complementos, vamos dizer assim. Aí a gente tem o tripé. Em segundo lugar, o ser humano tem uma vontade de sentido, então existe algo na nossa natureza que nos move na direção de um sentido. E terceiro lugar, nós somos livres nessa jornada existencial em busca de um sentido. Esses são os três alicerces: sentido da vida, vontade de sentido e liberdade no exercício dessa vontade. Sensacional. Posso, então, deixar essa pergunta, já irmos para essa pergunta que eu me propus a fazê-lo sobre, então, vamos aplicar a logoterapia Vamos. prática? Com certeza. Se eu tenho um número imenso de pessoas ansiosas, você sabe bem disso, que é um sofrimento muito atual, como é que o seu trabalho, a sua atuação clínica e a estrutura da logoterapia aplicada para a ansiedade prática, como funcionaria? Tá. Primeiro é importante a gente colocar o seguinte, que a logoterapia, ela é uma corrente da psicologia, como as outras, como eu estava dizendo. Então, boa parte do que a gente vê na prática do dia a dia, ela é semelhante à de outras correntes, né? E isso, inclusive, é uma tendência na psicologia clínica atualmente, de que os fatores comuns das diferentes abordagens, eles estejam presentes na prática de todo bom psicoterapeuta. Até para dar consistência a um trabalho que Exatamente. já efetivamente visto em sua prática, estudado, pesquisado, enfim. Sim, Não é uma suposição. Então eu digo isso porque, em termos práticos, vamos supor, você chegar lá no consultório, você vai sentar na sua poltrona, eu na minha, e a gente vai usar o diálogo como ferramenta principal. Como em todas as psicoterapias. Mas uma vez, uma pessoa conheceu o Viktor Frankl e perguntou para ele, né, se ele era psicanalista. E ele falou, olha, eu não sou psicanalista, né, eu sou logoterapeuta. E a pessoa não sabia o que era, e ele falou, olha, é a minha própria teoria. E a pessoa perguntou, mas o que é a sua teoria, né? Me explica. E ele respondeu com uma pergunta, ele falou, me fala o que você acha que é a psicanálise. Ele fala, olha, na psicanálise você tem que se deitar num divã e você tem que falar sobre coisas difíceis de se falar. E o Frankl respondeu no improviso, ele era uma pessoa assim, muito bem-humorada, né? Gostava de brincar, de usar assim, do senso de humor. Então ele disse o seguinte, bom, na logoterapia você não precisa, né, ficar deitado, você pode ficar sentado, mas você vai ter que ouvir coisas difíceis de se ouvir. Com isso porque o logoterapeuta ele faz certas intervenções que outros psicoterapeutas não fazem. Normalmente. Como, por exemplo, na psicanálise não se faz. Não se faz de forma tão comum. Isso. Então, com isso ele estava ilustrando esse caráter mais dialógico da logoterapia. Ela é vamos dizer, na prática, né, do consultório. A gente sempre brinca com isso, né? Sempre que o paciente pergunta alguma coisa para o psicólogo devolve com outra pergunta. Mas por que é importante para você saber tal coisa? Ou senão ele responde com né? E eu gosto de dizer que a logoterapia não é a prática do se você me fizer uma pergunta, eu vou responder a sua pergunta. Existe essa abertura ao diálogo. E eu vou, certas ocasiões, intervir no que você está falando, vou te questionar. Eu digo para os meus pacientes, tem sessões que você vai sair daqui me amando, mas tem sessões que você vai sair daqui com raiva de mim, porque faz parte desse processo. Então, só para ilustrar um pouco, né, desse caráter mais dialógico da logoterapia, a gente procura horizontalizar essa relação terapêutica. Então, nós vamos deixar para o próximo intervalo, aliás, para após o intervalo, para o doutor Alberto Neri falar para a gente sobre como a logoterapia trabalha a ansiedade, como enxerga ou trabalha a depressão, porque tem isso também, né? Como Sim, que a logoterapia entende primeiro a ansiedade enquanto fenômeno desse indivíduo em sofrimento, também a depressão, e aí a gente volta depois do intervalo com ele tratando disso. Antes, deixa eu lembrar para você que, em se tratando da logoterapia, o
O Frankl, ele vai falar do valor da espiritualidade e ele era um religioso praticante durante toda a sua vida. Ele era um judeu praticante. A gente conversava sobre isso aqui nos bastidores, de que talvez, quem sabe, por isso alguns olharam assim meio, Viktor Frankl, ele é um religioso, ele é um crente, porque assim ele o fez durante toda a vida, a prática da sua fé. Nós aqui também praticamos fé. Você bem sabe se acompanha Novo Tempo ou se está chegando por agora. Sim, nós somos declaradamente pessoas de fé, pessoas cristãs que têm como base conhecer, sobretudo, a palavra de Deus. Nós conhecemos a Bíblia, ou nós nos propomos a conhecê-la, investigá-la, estudá-la, para saber, acima de tudo, o pensamento de Jesus, o pensador dos pensadores, aliás, por ser ele quem é, Deus que se fez homem, habitou entre nós, se propondo a ser o nosso Salvador. Mas o que saber mais dele se não vamos à fonte, à palavra, à Bíblia Sagrada? E aí, o que a Novo Tempo faz? Ela se propõe a estudar a Bíblia com você. Nós tratamos por temas, como por exemplo, esse mês nós estamos estudando alguns temas muito sensíveis à fé cristã. Por exemplo, Jesus vai voltar? A Bíblia fala sobre Jesus voltar uma segunda vez, já que ele veio a primeira vez, ele voltará uma segunda vez? É verdade que Jesus Cristo disse que ele iria e voltaria para buscar a sua igreja, os seus filhos? O que será que a Bíblia diz sobre isso? Quer estudar sobre o assunto? O que dizer sobre novo céu, nova terra? Ou antes disso, o que dizer sobre os sinais da volta de Jesus? A Bíblia nos dá sinais? O que dizer sobre a lei de Deus, a justificação pela fé, a criação, o dia do sábado, esses temas que são da busca de muitos cristãos, e eu penso pode ser a sua também. E aí nós separamos 8 temas para estudarmos com você. De forma didática, você precisa ter esse material e uma Bíblia à mão. Sua caneta é sempre bom para marcar, responder as perguntas, pesquisando na sua Bíblia. Você não deve estudar esse material sem o acompanhamento da sua Bíblia. Deixa eu conferir texto a texto, um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. É assim que a Bíblia deve ser pesquisada. Eu estudo em toda a Bíblia o mesmo tema para encontrar coerência sobre a proposta. Então, nosso trabalho é levar a você a possibilidade de você estudar didaticamente a Bíblia Sagrada. Depois, você vai ficar só com a Bíblia Sagrada e o conhecimento para ser base para a sua vida. Faz o seguinte, acredita que isso aqui pode mudar a sua visão de mundo. É verdade. 0 operadora 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21. Não se preocupe, não estou te vendendo nada. Isso aqui não é uma venda para você. Não tem custo envolvido para você. Os Anjos da Esperança são quem nos ajudam a produzir esse material e enviar até você onde você estiver aqui no Brasil. Só basta você ligar. É só esse o trabalho que você tem. 0 operadora 12 21 27 31 21. Vai fazer o cadastro rapidinho e vai chegar aí na sua casa. O nosso interesse é que você conheça, estude a Bíblia Sagrada. Nós fazemos uma pausa, o nosso intervalo, e já voltamos conversando com o Dr. Alberto Neri sobre logoterapia. Até já. De volta no nosso consultório. E aí, tá bom para você? Está entendendo a nossa proposta é ajudar você a encontrar o seu sentido da vida. Aliás, eu já volto aqui com o Dr. Alberto Neri para dizer, é o sentido da vida, ou um sentido da vida, são sentidos na vida, o que dizer sobre? Porque quando diz assim, o sentido da vida é o que há, é o que me resta, é tudo na vida. Mas a proposta é essa, um sentido na vida sempre, ou os sentidos mudam? A ideia é de que o sentido da vida é algo dinâmico. Então, ele muda de pessoa para pessoa, de época para época da vida. Frankl vai dizer, até de hora em hora, o sentido pode mudar. Porque se a gente tem um sentido único, vamos dizer assim, e vamos supor que esse sentido ele se perca, por alguma razão. Um indivíduo que tinha no trabalho o grande sentido da sua vida. Aí ele se aposenta. E aí? A vida perde o sentido por conta disso? A pessoa que tinha num relacionamento o sentido da sua vida e ela acaba tendo ali uma separação, acaba o sentido da vida e por aí vai. Obviamente que não, porque
os sentidos eles são dinâmicos. A pessoa sempre pode encontrar um novo sentido e outra, não precisa ser só um de cada vez. A gente pode ter várias fontes de sentido para a vida. Então, essa é uma visão, acho que mais alinhada com o pensamento do Viktor Frankl. Agora, professor, você sabe que quando a gente usa muito uma palavra, ela pode se desgastar e perder o peso do real significado. O sentido da vida proposto seria exatamente o que, originalmente? Um sentido para mim. Digamos que esse que perdeu o trabalho, mas naquele trabalho ele tinha um sentido, não, o sentido de eu existir é esse trabalho. Outro é um casamento, o outro, enfim. Esse é o que me dá sentido, me dá prazer, me dá alegria. Faz a gente entender exatamente o que é a proposta do sentido da vida. Eu acho que o que ajuda nisso é a gente pegar a própria explicação do Viktor Frankl sobre como se encontrar um sentido. Então, ele vai dizer que a gente encontra o sentido através de 3 formas. O que ele chama de valores de criação, valores de experiência e valores de atitude. É uma classificação didática, obviamente, né? Quando você vai olhar ali, mais ali na lupa, né? Você vê que a classificação ela acaba meio que se misturando, mas dá para a gente entender melhor. Então, o que são os valores de criação? São as coisas que eu faço. É possível se encontrar um sentido na vida nas minhas ações práticas. Eu vou fazer alguma coisa, criando um ato, um trabalho, fazendo algo, servindo alguém, trabalhando, estudando, nas mais diferentes ações práticas da vida, é possível encontrar um sentido. Nos valores de experiência, o que são as experiências? É tudo aquilo que eu recebo do mundo, né? As criações são o que eu entrego ao mundo, as experiências são o que eu recebo do mundo. Então, quando eu estou em contato com as pessoas, com a natureza, com as múltiplas experiências que a existência humana me apresenta, então, nos relacionamentos, no amor, na dedicação a uma causa, a algo maior do que mim mesmo, nessas ações eu posso também encontrar um sentido para a vida. Só que nessas 2 categorias, criação e experiência, a gente está partindo assim do pressuposto que o indivíduo tem condições de viver uma vida minimamente funcional. Mas e quando a pessoa, por exemplo, está limitada por uma enfermidade, por uma prisão, como foi o caso dele, ou por outras questões, né? A sua existência, sei lá, está chegando ao fim, né? A finitude. Quando ela se depara com essas coisas, ainda assim é possível um sentido, né? Ou seja, ela está privada dos valores criativos e dos valores de experiência. Ainda assim é possível, através dos valores de atitude. E para o Viktor Frankl, os valores de atitude são os mais elevados. É a forma mais nobre, a experiência mais nobre do sentido, que é a pessoa privada das relações humanas, da saúde, da capacidade criativa, ainda assim, através da atitude que ela tem, pode configurar a sua vida de tal forma que ela tenha um sentido. E dessa maneira, superar o sofrimento, encarar e superar o sofrimento, transformando uma tragédia em um triunfo. Ele vai dizer, o sofrimento em uma conquista. É claro que vamos dizer, essa categoria, talvez não sejam todas as pessoas que alcancem, mas ela é possível a todas as pessoas. Né? De forma prática é isso. No meu livro eu tenho até uma parte que, de tanto ouvir essa pergunta e trabalhar com isso no consultório com os pacientes, eu coloquei uma lista ali de coisas que normalmente as pessoas usam e encontram sentidos nisso. E vou dar alguns exemplos, né? O indivíduo que vai praticar um esporte, a pessoa que vai estudar alguma coisa, por exemplo, um instrumento musical, um idioma novo, fazer parte de grupos, então ir a um coral, participar de uma comunidade religiosa, praticar o voluntariado, né, nas mais diferentes formas. São alguns exemplos bem práticos assim de formas que a pessoa que está aí olhando para a sua vida e falando, puxa, eu preciso de um sentido ou de sentidos para a minha existência, do que ela pode fazer. Ensinar, viajar, cuidar de um animal, cuidar de uma pessoa, praticar voluntariado, como bem diz, adotar práticas religiosas e espirituais. Isso propõe sair um tanto de si para ver o outro, para enxergar o outro, porque esse nosso modo de viver sempre voltado para si é também sinal de adoecimento ou já é em si mesmo adoecedor, né? Eu acho que sim. Você talvez já tenha até ouvido falar em algum momento
dessa natureza transcendente do ser humano nas mais diferentes correntes da psicologia. Mas na logoterapia isso é uma característica assim, antropológica também do ser humano. O ser humano tem uma natureza autotranscendente. Significa o quê? A capacidade de ir além de si mesmo e de se conectar com o outro. E mais do que isso, que essa é a vocação do ser humano. O ser humano não existe, então, para orbitar a si mesmo, ao redor do próprio eu. Ele existe para se conectar com o outro. O Viktor Frankl usa uma analogia bem legal, que ele disse que uma vez foi palestrar na Austrália e ganhou um bumerangue como um presente. E explicaram para ele que, ao contrário do que a gente costuma pensar, né, no mundo ocidental, o bumerangue não é um brinquedo feito para ser jogado e pegá-lo de volta. Ele é um instrumento de caça, ele é uma arma. E ele só volta quando ele erra a sua presa. O objetivo dele é atingir a presa. Então, quando ele volta para a pessoa, é uma forma da pessoa não tinha que ir o tempo todo, né? O caçador atrás daquele objeto. E ele diz assim, assim é a natureza humana. O indivíduo só volta para si mesmo quando ele erra o alvo. Porque o alvo é se conectar com o mundo ao seu redor, com as pessoas a quem amar e servir e com os sentidos mais amplos que a existência oferece. Gente, e aí me faz lembrar quando Isaías escreve, ressoando as palavras do próprio Deus, se você der alimento ao que está faminto, se você vestir ao que está nu, se você se importar com o outro, estender a mão para o outro, eu te curarei, eu te visitarei, te curarei. Isso significa dizer que há poder, há cura, há transformação nessa atitude de olhar o outro, de servir ao outro. E pois não é que nós vamos encontrar Jesus dizendo assim, eis que eu não vim para ser servido, mas para servir. Às vezes a gente fica procurando argumentos para que alguém se convença de que ela precisa sair de si para o outro, de que ela precisa olhar para o outro. Eu preciso, olha, se você fizer, parece que fica meio assim, se você fizer, você vai ganhar um brinquedinho novo, né? E esses argumentos para convencer a nossa natureza. Mas olha para Jesus, o serviço de Jesus, o servir de Jesus. Jesus cansava de servir, cansava, que eu digo, fisicamente. A atitude de Jesus não é um exemplo do céu para nós? Doutor, mas aí, uma mulher, um homem, enfim, um menino, uma menina ali, ansiosos, vão chegar e vão dizer assim, doutor, tudo bem, mas eu não consigo aqui essas atitudes práticas, como, por exemplo, adotar práticas religiosas, porque minha ansiedade não me deixa nem ler a Bíblia, não me deixa nem orar direito. Professor, eu não consigo estudar. Você sugere, por exemplo, aprender a tocar um instrumento, eu não consigo. Enfim, ou está deprimido, aquele estado depressivo é cruel, sem energia. Como é que a logoterapia vai entrar nesse processo? Legal, vamos falar disso daí, que é uma parte gostosa de se falar, que é a prática mesmo. Isso. Os meus alunos, uma das coisas que eles mais me pedem é isso. Eu tenho aulas ao vivo toda semana com eles e eles mandam os casos. E aí, como a gente usa a logoterapia aqui? Eu vou falar sobre isso. Vamos começar por essas duas grandes questões, ansiedade e depressão. Antes disso, eu só quero corroborar aqui o que você estava dizendo, né? Existe um livro chamado Jesus e a Logoterapia, escrito por um pastor americano que foi aluno de Viktor Frankl ao mesmo tempo. E ele faz essa analogia de vários conceitos da logoterapia que ele encontra nos evangelhos, né? Então é bem interessante, deixo essa dica aqui para o pessoal. Tem então também. Em português? Tem em português. Okay. E tem um texto bíblico, você citou alguns, tem um que eu gosto bastante, do apóstolo Paulo, quando ele diz, né, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo como Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se colocou na forma de servo. E isso daí eu lendo, né, a gente não tem como, a gente faz esses paralelos, essas pontes, eu falo isso daqui é logoterapia na prática, né, ou ao contrário, né, a logoterapia, ela é essa prática. E como isso é uma fonte de sentido para a vida, de fato, né? Uma das principais, a gente fazer algo por alguém, você se colocar numa atitude de serviço, né? O impacto que isso tem na saúde mental é uma coisa assim impressionante. Mas, de fato, existem certas condições
que elas às vezes nos impedem até de dar o primeiro passo. Por exemplo, a ansiedade, por exemplo, a depressão. E como a logoterapia olha para essas coisas? Acho que, primeiramente, é importante enfatizar que a logoterapia ela não despreza a psicopatologia tradicional, pelo contrário, ela dialoga com ela. Então, as descrições que a gente tem ali dos quadros, dos transtornos, todas elas são válidas também na logoterapia e a gente leva isso em conta. Mas, de forma bem prática, vamos supor que uma pessoa chega até o meu consultório descrevendo um quadro de depressão. E boa parte das vezes, hoje em dia, então, as pessoas já chegam com diagnóstico. É o diagnóstico do Dr. Google. Né? E elas chegam, não, porque eu já vi, eu tenho isso, eu assisti um vídeo e tal. E, claro, a gente não vai desmerecer o que a pessoa está dizendo, isso é importante. Mas a gente sempre vai tentar ampliar essa compreensão. Por quê? O sentimento, vamos dizer assim, de desânimo, de angústia, da depressão, o sentimento da ansiedade, eles podem ser condições patológicas, mas eles são também naturais da existência humana. Então, o primeiro passo é separar uma coisa da outra. O que de fato é uma expressão natural da sua psique, né, da sua condição humana, e o que é patológico. E hoje em dia a gente tem uma confusão muito grande nesse campo, das pessoas chegarem às vezes achando que elas têm um transtorno, um diagnóstico, um quadro, e não, elas só estão experienciando o que é ser humano. Isso é a vida. É a vida. A vida tem angústia, a vida tem momentos felizes, a vida tem momentos de preocupação, de ansiedade, isso em toda a história. Né? Só que hoje em dia a gente vive numa sociedade que ela precisa, parece que, rotular tudo, medicalizar tudo, remediar tudo. Então a gente vai trabalhar com isso. Tem uma frase do Viktor Frankl, que ele chega a essa frase observando a atitude das pessoas num campo de concentração, e eram atitudes extremas, boa parte das vezes. E ele diz assim, numa situação anormal, uma conduta anormal é perfeitamente normal. Então, o começo da conversa é esse, a gente entender, olha, essa sua ansiedade, mas existem razões para você estar vivendo um momento de ansiedade na sua vida? Ou de depressão? E boa parte das vezes a gente vê que sim, aquela reação não é patológica, ela é uma reação normal. É a mesma coisa o questionamento do sentido da vida. A pessoa, poxa, eu estou com uma angústia, um vazio na minha existência, eu fico me questionando se a vida tem sentido ou não. Eu falo, bem-vindo ao clube, porque desde o rei Salomão a gente tem esse questionamento. Né? Isso faz parte, isso não acontece porque você tem uma patologia, isso acontece porque você é um ser humano. Mas o que seria uma depressão normal? Então, aí vamos falar de uma reação, por exemplo. Você foi mandado embora do seu trabalho. E você está ali já há algumas semanas remoendo aquilo, sem ter motivação para trabalhar, ou para procurar um novo emprego, para fazer as suas atividades. É normal você estar assim? Claro que é. Exato. Você passou por uma separação, você perdeu alguém. Então, quando a gente começa a entender, aí vão ser vários critérios, né? Mas principalmente o seguinte, a intensidade, a duração e como isso afeta a funcionalidade da vida da pessoa. Se a gente percebe que já passou um tempo que é um pouco acima da média, que a intensidade está muito grande, que a funcionalidade da vida da pessoa está severamente afetada, seja por esse sentimento depressivo, seja por esse sentimento ansioso, aí a gente começa a pensar num quadro mais psicopatológico, vamos dizer assim. E se a gente define um quadro, né, e a gente percebe isso, um quadro mais psicopatológico, aí é importante enfatizar o seguinte também, não vai ser mais um trabalho só de psicoterapia. Exato. E isso é importante que se esclareça, porque a gente precisa saber os limites da nossa atuação. Não adianta eu, enquanto um psicoterapeuta, achar que eu vou resolver todas as questões só com a psicoterapia, porque não é verdade. Então, é necessário que eu trabalhe em conjunto com outros especialistas. O Frankl, particularmente, ele era psicoterapeuta, mas era psiquiatra também. Então, ele fazia isso sozinho. Mas a gente consegue fazer isso com outros colegas, tranquilamente. E a partir daí, vai se determinar o tratamento.
Então, na perspectiva da logoterapia, o tratamento ele sempre é único também. Uma vez, falando sobre esse assunto, perguntaram sobre isso para o Viktor Frankl, ele fez a seguinte analogia, ele falou, pergunte para um jogador de xadrez qual é a melhor jogada do xadrez. E o que ele vai responder para você? Ele vai responder, depende. Depende do jogo, depende do adversário, depende da situação. Assim é a psicoterapia também. E é justamente por isso, então ele vai dizer, tem a característica única e particular do terapeuta, a característica única e particular do paciente, e é nesse encontro que a gente vai definir as coisas. Por isso que ele escreve ali categoricamente, a logoterapia não é uma panaceia. E ela é uma teoria aberta à colaboração de outros métodos e à sua própria evolução. Isso é uma coisa assim, extremamente revolucionária, que ele vai falar desde os anos 50, só até antes disso, só que a psicologia, a psicoterapia contemporânea só está chegando a isso agora. Essa ideia de que não é a teoria específica, mas tem outras coisas que promovem a cura, que tem fatores comuns, que deve haver um diálogo. Então, isso é uma coisa muito legal numa psicoterapia logoterapêutica, porque existe essa abertura, então, em termos bem práticos. Aí cheguei à conclusão lá de que o indivíduo, de fato, está passando por uma depressão clínica, né? Clinicamente falando. Vou fazer um encaminhamento para o trabalho junto com um psiquiatra. Eu, particularmente, sempre aconselho aos meus pacientes que se faça um acompanhamento, eventualmente, com um endocrinologista, com um nutricionista, porque os sintomas da depressão podem estar associados a essas questões. E eu não tenho condições de trabalhar isso sozinho, enquanto psicoterapeuta. Então, eu preciso que ele faça esse acompanhamento. Em termos práticos de tratamento, além da psicoterapia, além do acompanhamento psiquiátrico e de outros profissionais de saúde, eu gosto de recomendar também o acompanhamento de um educador físico, porque a gente sabe cada vez mais que a atividade física é um remédio para a depressão e para a ansiedade. Então, veja, com isso, acho que está dando para entender que o trabalho na logoterapia é um trabalho que busca um olhar multidisciplinar para esse ser humano biopsicoespiritual. E na terapia propriamente dita, o que a gente vai trabalhar? As questões emocionais que estão associadas a esse sofrimento, né? Então, puxa, aí a gente pode tanto entrar na perspectiva histórica da pessoa, né? Eu posso, assim como se faz, por exemplo, na psicanálise, eu posso investigar a trajetória, vamos voltar ali desde da sua primeira infância, suas primeiras lembranças, vamos trazer isso à tona, vamos entender como isso se conecta com o seu dia a dia, até hoje, com seus padrões de personalidade, comportamentais. Vamos entender o seu posicionamento no dia a dia, nas suas atitudes, nos seus relacionamentos, né? E vamos pensar no que pode ser feito. Então, por exemplo, na questão da ansiedade, existe uma técnica logoterapêutica chamada intenção paradoxal, na qual Frankl entende o seguinte, que em alguns casos de ansiedade, a pior coisa que você pode fazer é tentar lutar contra ela. Porque se você tenta lutar contra essa ansiedade, ela se infla, ela fica ainda mais forte. Então, o que você deve fazer, ao invés de tentar lutar contra, você vai se expor ao que te causa ansiedade. É claro que aqui a gente está falando de uma forma assim, muito trivial, né? Num contexto clínico, isso tem que ser feito com muito cuidado, com acompanhamento profissional. Eu gosto de brincar assim, não façam isso em casa sem acompanhamento, né? Mas é uma técnica que funciona, que existe. Posteriormente, o que acontece? Frankl relata o uso da intenção paradoxal desde os anos 30. Posteriormente, você vai ver outras correntes mais cognitivo-comportamentais, falando da terapia de exposição e prevenção de resposta, que tem a mesma essência, a mesma lógica, né, de explicação, mas por que se expor pode ajudar a controlar a ansiedade? A lógica é a mesma, né? E por que isso? Na minha opinião, porque a gente tem na psicologia alguns grandes gênios, essa que é a verdade, que se
dedicaram a observar o ser humano, o seu comportamento, sua história, suas atitudes. E essas figuras geniais perceberam coisas semelhantes. Só que cada um deu um nome diferente. Mas na prática, quando você olha, você vê que a gente está falando das mesmas forças que movem. Então, a intenção paradoxal é uma técnica. A derreflexão é uma outra técnica ligada também à ansiedade de performance, muitas vezes. Usa-se muito a derreflexão quando a gente está tratando pacientes que vêm com algumas disfunções ligadas à sexualidade. A derreflexão já é diferente. Ao invés de se confrontar, aquilo que me causa ansiedade, ela vai encorajar a pessoa a desviar o seu foco para outras coisas e não para o fator de ansiedade. Então, tudo vai depender, como eu falei, de cada situação específica. No caso da depressão, a gente vai entender o contexto mais amplo, a gente vai diferenciar se é uma situação da vida ou se a gente está falando de um quadro clínico mais severo e por aí vai. É que, de modo geral, a gente hoje tem a tendência a querer o sim, sim, não, não. A gente quer a coisa muito rápida, essa geração imediatista, como a gente diz, mas eu acho que o ser humano sempre foi do imediato, né? Eu quero agora. Quando as multidões seguiam Jesus, o que o senhor pode fazer para a gente acreditar? Tem que ser agora, mas ele acabou de fazer um milagre, por exemplo, acabou de multiplicar pães e peixes. Tá, mas e o que mais? Eu quero mais satisfação. Então, dizer que, assim, essa nossa busca por sentido de vida inclui muitas vezes também essa paciência de descobrir o que me construiu até agora, né? O que eu passei, o que eu vivi, o que me aconteceu, mas numa perspectiva que é de muita esperança, de que você não é o que se estabeleceu até aqui, isso não fechou a tua história, não fechou o teu destino. Então, esse sentido da vida, o que eu posso fazer? Como é que eu encontro o sentido da vida prestes à morte? Recentemente, eu vi a entrevista de uma menina de 17 anos com câncer terminal e ela disse coisas que fez os adultos à sua volta chorar e todos nós ficamos impactados de uma garota de 17 anos encontrar um sentido na vida quando ela diz assim, talvez seja mais potente que eu sirva para ajudar alguém a ser curado do que eu mesma a ser curada e viver. Uau, 17 anos? Você chega nesse nível de reflexão? Então, ela encontrou um sentido para a vida. Ela encontrou um sentido na vida, para a vida, prestes à morte. Olha que incrível. Bom, e eu vou ser bem cruel. 1 minuto e meio, 2 estourando de que você me diga assim, a seguinte resposta, doutor, como é que a gente ressignifica mesmo assim? Aí é um dos aspectos, eu considero esse uma das maiores contribuições da logoterapia, que é a resposta ao sofrimento humano. E para o Frankl, existem 3 instâncias que ele vai chamar de tríade trágica da existência, da qual ninguém escapa. A dor, seja ela física ou psicológica, a culpa, porque todos nós falhamos, logo temos que lidar com a culpa, e a morte, que é a questão da finitude da existência, a nossa própria e de tudo ao nosso redor. E diante da tríade trágica, que é inevitável e é inescapável, sempre é possível a pessoa tomar uma postura, tomar uma atitude. Na questão da dor, entendendo como aquela dor indica para aquela pessoa uma possibilidade de crescimento. Na questão da culpa, enxergando na culpa uma possibilidade de transformação, ou seja, reconhecendo que algo pode ser melhorado. E na questão da morte, da finitude da existência, reconhecendo que enquanto existe vida, existem oportunidades. E isso me coloca uma responsabilidade sobre a vida, de agir, de atuar, de transcender a mim mesmo, de buscar um sentido, de fazer algo por alguém, fazer algo na direção de um propósito maior, porque assim eu faço a minha vida valer a pena, enquanto eu a tenho. Então, ela coloca essa dimensão da responsabilidade. Acho que dessas 3 formas a gente consegue ressignificar boa parte, talvez a totalidade dos sofrimentos que a existência nos impõe. Maravilhoso. Pessoal, aqui é só mais um dos programas que eu faço com a intenção de abrir tanto mais o leque de possibilidades de que você tenha conhecimento sobre ferramentas importantes para dar uma guinada na vida. Recentemente, eu estive gravando uma série de histórias de mulheres mártires, mulheres que deram a vida por aquilo que elas encontraram enquanto sentido da sua vida.
Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus de maneira em que a sua vida estivesse entregue até mesmo ao fogo, à guilhotina, o que quer que fosse. Mas elas estavam certas de que o que dava o sentido na sua vida era amar a Deus sobre todas as coisas. E o seu sentido de vida? E o seu sentido de vida está onde? Doutor Alberto, muito obrigada, parabéns pelo seu livro. Vou ler com muito carinho e indico para você aí de casa também. Um beijo a você, muito obrigada pela companhia, gratidão. E a gente se encontra aqui na semana que vem com mais um consultório de família. Que Deus abençoe e até lá.